Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é o Paulo Bonfim. Mensagem de domingo hoje, logo cedo, às 8 horas da manhã. Tem gente que está dormindo, tem gente que já caiu da cama, tem gente que está fazendo exercício, tem gente que está de preguiça. Tudo pode. Hoje é domingo, né, gente? Coisa gostosa. Tem gente que já está trabalhando, tem gente que está treinando, tem gente estudando, tem gente fazendo um monte de coisa. E se você está aí assistindo, que legal. Essa mensagem vai ficar gravada para depois. Deixa eu enquadrar um pouquinho melhor aqui. Acho que deu. Ok. Legal. Pessoal, ótimo dia. O objetivo dessas mensagens de domingo que eu estou fazendo, dessa live, é trazer algum tema que está de alguma forma envolvida com o Evangelho. Que, para ser bem sincero, o meu grande mestre em tudo que eu procuro fazer, que eu procuro ensinar, a pessoa que me inspira a falar sobre relações humanas é Jesus Cristo. E como é uma coisa importantíssima para mim, bom dia Silas, tudo bem? É uma coisa importantíssima para mim, eu gosto de trazer uma mensagem dele para envolver um pouco de espiritualidade nisso tudo que a gente tá falando, né? Eu conto para as pessoas, né? Eu atendo muitas pessoas de muitos lugares, né? Várias regiões do Brasil, de várias religiões. Eu sou espírita e eu sempre que eu atendo uma pessoa, eu pergunto qual a religião dela, pergunto se ela está frequentando a religião, se ela está indo lá, se é católico, se está indo na missa, falar com o padre, se é evangélico, se está indo no culto, conversando com o pastor, se é budista, se está indo no templo, falar com um monge, e por aí vai. Por quê? Porque é importante a gente ter alguma coisa. Se é espírita, se está indo no centro, se está fazendo evangelho no lar, que são coisas que são importantes para a gente manter a espiritualidade. É uma parte que ajuda no equilíbrio. Não é isso, Silas? Bom dia. Ajuda no nosso equilíbrio, ajuda na nossa vida, e traz uma certa tranquilidade. E o tema de hoje eu quero falar sobre uma coisa que está em voga aí no mundo, que acontece, sempre aconteceu, né? Não é novidade, não é uma surpresa, que são os conflitos. Tá? E mais importante, mais até crucial do que os conflitos em si, é a forma como nós lidamos com conflitos. Né? Porque nós estamos vendo uma escalada de várias coisas. Né? Pequenas coisas se tornam em grandes, existem provocações de vários lados para as pessoas. Está se aproximando a eleição, então já entra de novo a questão da política. E eu acho que assim, até diante de certas revelações, as pessoas estão começando a ficar um pouco menos ouriçadas, menos defensivas. E eu queria falar sobre o que leva a gente a tantos conflitos, né? Fala, Alexandre, bom dia, tudo bom? Tem uma coisa que um cara chamado Eckhart Tolle, ele fala, que é muito interessante. Ele fala muito, tem um livro que eu recomendo muito de vocês lerem, que chama O Despertar da Humanidade, né? Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência, de Eckhart Tolle. É um livro muito, muito interessante, muito fascinante e tem um conteúdo muito bom. E ele fala uma coisa do seguinte, né? Que o que é o ego? Ele traz uma definição interessante sobre o ego. Ele fala que o ego é a identificação das pessoas com as coisas, com as ideias. Então, quando a gente vê... Bom dia, Berli, tudo bem, querido? Quando a gente vê, por exemplo, Descartes falava, né? Penso, logo existo. E associou-se à ideia de que o que eu sou, né? A minha existência, a comprovação dela são os meus pensamentos, logo os meus pensamentos são o que eu sou. E o Eckhart Tolle, ele desconstrói isso. Né? O Eckhart Tolle é autor do O Poder do Agora, também um livro excelente. Mas esse despertar o novo mundo, o despertar de uma nova consciência, ele traz essa coisa da questão do ego. Quantos problemas da humanidade, o quantos conflitos, as brigas, as discussões, as guerras, né,
estão envolvidos, estão a ver com o ego. E o ego, ele fala, é a associação nossa com as coisas. Eu me associo à minha ideia, ao meu pensamento. Então, penso, logo existo. Então, se eu tenho uma ideia, se eu tenho uma crença, se eu tenho uma ideologia, se eu tenho uma filosofia, se eu tenho uma linha de pensamento, e me apego demais àquilo, logo eu começo a achar que aquilo sou eu. Então, se alguém vem e ataca essa ideia, vem e ataca essa ideologia, essa filosofia, eu entendo como um ataque à minha pessoa. A mim, a quem eu sou. Porque está atacando algo que eu acredito, que eu venero, né? Da mesma forma, se você segue uma religião, prega uma religião, segue um mestre, segue um professor, segue um guru, e você acredita demais naquilo, você está envolvido, seu ego está ligado com aquilo e você está se identificando com aquilo. Logo, qualquer um que ataque aquilo, qualquer um que fale alguma coisa daquilo, você sente como se estivesse falando de você. E aí começa a surgir o conflito, a raiva, um ataque a mim, né? Um ataque àquilo que eu não gosto, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou. E da mesma forma, o ego, a outra coisa que ele faz é criar a ideia de separação. E qual é a ideia de separação? Existe eu e existem os outros. Existe eu e os outros. Então eu me vejo naquilo que eu acredito, que eu gosto, que eu me identifico, e isso sou eu. Então, o político que eu gosto, o religioso que eu gosto, o mestre que eu gosto, as pessoas que eu gosto, a ideologia que eu gosto, que eu me identifico, isso sou eu, isso eu defendo. Isso aqui me acomoda, me dá espaço, preenche minha necessidade de grupo, preenche a minha necessidade de segurança e faz parte de mim. Logo, qualquer ataque a uma dessas coisas, qualquer coisa que venha perturbar uma dessas coisas, atrapalhar isso, está atrapalhando a mim, está atrapalhando quem eu sou. É assim que nós crescemos, sabendo das coisas, aprendendo as coisas e lidando com as coisas. E do outro lado estão os outros. E parece que o problema está nos outros. Parece que a dor está nos outros, parece que a culpa está nos outros, parece que os outros são o mal. Afinal de contas, eu não posso ser mal. Logo, quem está comigo, com quem eu me identifico não é mal. Então o mal está fora. Porque eu não vou ser mal. Essa ideia do Eckhart Tolle é meio corroborada em várias outras linhas de raciocínio, de filosofia. E recentemente eu assisti um podcast com o Simon Sinek, que ele estava entrevistando uma moça chamada depois eu pego o nome dela. E essa mulher fez um documentário que foi premiado, em que ela foi entrevistar, ela sendo muçulmana, mulher e muçulmana, foi entrevistar grupos de supremacistas brancos para saber o que era o posicionamento deles, né? Então, foi uma mulher muito corajosa. E uma das coisas que ela viu sobre os extremistas, porque ela falou com gente do Estado Islâmico, começou com supremacistas brancos, começou com esses caras que são bem extremistas, e o que ela descobriu? Os caras não são maus na cabeça deles. Por quê? Porque eles têm um propósito do bem. Eles não estão contra alguma coisa, eles estão defendendo coisas, eles estão defendendo a ideia deles, a ideologia deles, a crença deles, e colocaram os outros como problema. Né? Se você... vamos lá, né? Essa semana aconteceu, acho que foi sexta ou sábado, um professor na França foi decapitado por ter mostrado uma imagem de... Não foi por causa disso, né? E isso é legal, a gente vai falar disso. O que aconteceu? Esse professor, que estava dando uma aula sobre liberdade de expressão, mostrou uma imagem do profeta Maomé. A religião islâmica proíbe a reprodução de imagens de Maomé. Como tinha um filho de um cara na sala de aula que era do Islã, esse filho contou para o pai se escandalizou e foi lá e decapitou
cortou a cabeça do cara, do professor, né? Ele foi morto e tal. E isso é um exemplo de identificação, né? O cara se identifica tanto com aquilo e sabe tanto que aquilo é um crime grave que quando alguém cometeu, ele fala assim, ele cometeu esse crime, não foi contra o profeta, né? Lembra que eu estava falando sobre associação? Não foi contra o profeta, foi contra ele. Ele sentiu que a ofensa, o ataque foi contra ele. Logo ele tinha que dar uma resposta à altura. E esse lance das respostas à altura que marcam a escalada dos conflitos. A escalada dos conflitos. Por que os conflitos escalam? Porque as pessoas sentem dor de forma diferente, de tamanho diferente, têm percepção diferente da dor. Então um cara traído que vai lá e mata a esposa, ele fala assim, é justo, é o que é justo, afinal você me traiu, é a mesma coisa. Você pintou o meu profeta, eu vou cortar sua cabeça, porque é a mesma dor. Isso é na cabeça dos caras, eles estão querendo dizer, olha o tamanho da minha dor. Então, e para as pessoas que sobrevivem, para as pessoas que, né, então, você invadiu meu território, eu vou jogar uma bomba no seu país, né, e vou matar, você matou 10 pessoas aqui, eu vou matar 200 pessoas no seu país, né? Os Estados Unidos sofreu o atentado 11 de setembro, pô, morreram 3.000 pessoas, a gente vai lá no Iraque e vai matar 200.000 pessoas, que é a proporção que as pessoas têm na cabeça de como revidar a dor. Você me deu um tapa, eu vou te dar um soco, porque o seu tapa doeu muito, então eu vou te dar um soco para você ver como que é a dor. E o lance é que um começa a bater mais forte que o outro. Um começa a bater mais forte que o outro, né? E nós temos nessa ponta, né? Quem começa o negócio e quem termina. Quem começa e quem termina. E sobre isso, eu queria falar duas coisas. Como evitar, então, para entrar em conflitos e como fazer para sair de conflitos. Porque às vezes a gente, quando vai ver, a gente já está no meio de uma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar que é importante é como você evitar. Presta atenção nisso, por quê? Porque fica mais fácil quando a gente não entra. Meu velho e sábio pai dizia, né, quando um não quer, dois não brigam. E não entrar no conflito é a melhor coisa. Mas Paulo, puxa vida, a pessoa vem, fala, me ofende e tal, me xinga, tal, não sei o quê. E você precisa entender duas coisas sobre a ofensa. As pessoas quando estão xingando a gente, quando estão atacando a gente, quando estão vindo para cima da gente, das duas uma. Ou elas estão falando a verdade, ou elas estão falando mentira. Então, se um cara chega para mim e fala assim, Paulo, você é homossexual, né? Ou vou usar o termo pejorativo aqui para mostrar como que é o conflito na vida real, né? O cara chega e fala, você é viado, você é gay. Por quê? Porque ele acha que isso é uma palavra ofensiva e ele lança para mim falando, você é isso. Para eu sentir que pegou na minha dor, que eu acho aquilo uma coisa horrorosa, como ele acha que é, por isso ele usa uma palavra que é feia e joga para mim. E eu vou pensar, eu sou ou não sou? Se eu não sou, eu não tenho por que ficar ofendido. Ele está falando que eu sou uma coisa que eu não sou. Então, tanto faz. Agora, se eu sou homossexual e ele fala isso, eu posso olhar para ele e pensar assim, eu sou, e daí? Né? Ah, Paulo, mas você já passou por isso? Já. Teve uma vez que foi até engraçada. Eu trabalhava numa empresa, né? E eu entrei num mês, e nesse mês, no dia que eu entrei, um cara saiu de férias. E esse cara era adorado pela turma, o pessoal gostava muito dele. E ele era muito piadista, muito brincalhão, muito sarrista. E ele saiu de férias. E eu entrei. E nesse um mês, eu sou um cara comunicativo, expansivo, né? Fui conhecendo o pessoal, fui já fazendo amizade, já fazia piada e tal. E um mês depois o cara voltou das férias dele e o pessoal resolveu ir almoçar pra gente comemorar. Ele se chama Franco. O cara é um querido, meu. Mas até aí a gente mal se conhecia. E aí ele chegou, cumprimentou, vamos almoçar, vai ser almoço para comemorar a volta do Franco. Pra você ter ideia, todo mundo da equipe foi
para comemorar a volta do cara no almoço, né? Aí a gente foi indo e ele brincando lá na frente, eu conversando um pouco mais atrás com o pessoal que eu tava andando mais ali, né? Aí a gente chegou no restaurante, sentou na mesa, ele sentou lá meio que numa ponta, né? E eu sentei na outra com uma turma. E ele sentou de frente para uma menina que já me conhecia de outra empresa. E aí ele tava conversando com ela. E eu sentei ali, eu conversando com os caras dando risada, eu falando alguma piada, e o pessoal rindo. Aí ele virou pra minha amiga e falou assim, viu, por que esse cara novo fica falando e os caras ficam dando risada do que ele fala? Ela é que eles. Não, por quê? Por acaso ele é namorado dos caras? Ela, não, não. Tipo assim, ele nem me conhecia e falando esse negócio pra ela. Ela, não, ele é gay? Ela, não, não, não. Eu vou perguntar pra ele, eu vou perguntar. Ela, não, para, não, eu vou perguntar pra ele, Ela, não, não. Ele catou no meio do restaurante, eu tava lá na outra ponta, ele deu um gritão assim, ô, você! Eu olhei pra ele, você é gay? Eu olhei pra ele e falei assim, sou. Aí ele ficou assim, algum problema? Não, não. A minha amiga chorava de rir, né? E os caras que estavam comigo também. Ele ficou vermelho, roxo, rosa, azul. Né? Ele pensou que eu ia ficar sem graça, que eu ia entrar em atrito, não sei o que. Eu falei, qual o problema? Tem algum problema? Quer um beijo? Né? E o cara ficou todo. Depois a gente conversou. Ele, cara, nunca ninguém me deixou tão sem graça que nem você. Cara, para. A gente ficou super amigo, né? E. Gente, a gente às vezes tem que entender na vida, e voltando para a história do começo com relação ao ego, que a gente tem que deixar às vezes o ego de lado. Na verdade, a gente tem que, quanto mais de lado a gente deixa o ego, melhor. Quanto menos a gente se ofende com as coisas, quanto menos a gente entra na briga, quanto menos a gente cai nessas arapucas, né, das conversas, das relações, menos a gente sofre. Ontem, né, eu estou fazendo um programa que chama Sessão Liderança com Pipoca, e a gente assistiu o filme O Estagiário. Eu estou colocando um senhor estagiário, mas no Netflix está como O Estagiário. O Netflix arruinou o título que eu sabia desse filme. O pessoal colocava o nome do filme como um senhor estagiário, mas o Netflix está só como O Estagiário. Eu recomendo muito você assistir. E lá tem muitos lances assim que o cara resolve, né? O cara, que é o papel do Robert De Niro, ele resolve com uma sabedoria, com uma experiência e sem um pingo de ego. Sem um pingo de ego. E não é porque o cara não é ninguém, porque o cara não é zero esquerda, porque o cara sabe pouco, porque ele não tem capacidade. Não. Ele sabe muito, ele sabe muita coisa, ele é inteligente pra caramba, ele é super capaz. Essa é a buzininha do padeiro. Mas ele não é envaidecido pela história dele, ele não é envaidecido pelo conhecimento dele, ele não é dominado, ele não se gaba disso, ele não sobe nisso para conseguir as coisas. Pelo contrário, ele é um cara que busca ajudar. Ele busca ajudar sempre que possível. E, né, até uma das conclusões que eu tirei que a gente tirou ali do filme conversando, tem um cara que, deixa eu só fazer um comentário, até entrou o Joaquim Oliveira, tem um cara que vende pão, esse cara, ele toca buzina, mas tem um que ele passa tocando buzina e não para. Eu falo que o cara não vem vender pão, ele só vem tocar buzina, né? Ele só vem acordar o pessoal logo cedo. Então, e o lance do personagem do Robert De Niro, né, chama Ben, é ser um cara que ele tem um propósito. Ele tem um propósito de ser útil. Olha que interessante. Ele arruma um trabalho de estagiário, porque ele está entediado com a aposentadoria, ele não se sente útil, e ele vai para lá ser útil. Então tem gente que chama ele de velho, tem gente que chama ele disso, tem gente que faz umas perguntas absurdas para ele, tem gente que não dá bola para ele, tem gente que despreza ele, e ele fica de boa. Ele fica de boa. E por que ele fica de boa? Porque ele não põe o ego. Ele não está lá para ser aplaudido, para ser elogiado, para ser isso, para ser aquilo. Na mentalidade dele eu estou indo lá trabalhar para ser útil. E ele fala, eu vim para ajudar no que eu puder ajudar. E é isso que o tempo todo ele está procurando.
onde ele pode ajudar. E ajudando, ele ganha espaço. Não contando a história dele, não entrando em conflito, não levantando, você sabe quem eu sou? Não ele brigando com quem está brigando. Não quer dizer, tá, gente? Não quer dizer que a gente não deva apontar as coisas erradas. E nesse filme tem um exemplo muito legal, que é uma hora que o motorista da dona da empresa, ele pega o cara bebendo e ele vai lá e fala pro cara, ó, eu vi você, não quero ser intrometido, mas eu vi você bebendo numa garrafa de vidro, dentro de numa garrafa que está dentro de um saco de papel. Geralmente lá nos Estados Unidos é bebida. Ele falou assim, olha, eu espero que não seja, mas se foi bebida, eu gostaria que você falasse que você não vai dirigir. Daí o cara, não se mete. Ele falou assim, bom, se você não falar pra ela que você tá legal, eu falo. Aí o cara fica numa cara de, tô nem aí pra você. Daí a menina chega, o cara vai indo como se fosse dirigir, e ele não fala nada, mas ele só faz uma cara de, você não acredita em mim, eu vou falar com ela. E o cara vê que ele é sério e pega e fala pra ela, ó, eu não tô legal, eu não posso dirigir. Então, assim, existem jeitos e jeitos de resolver as coisas. Tanto das pessoas que vêm pra gente querer brigar, provocar a gente, tirar a gente do nosso balanço, tirar a gente daquilo que a gente tá, como da mesma forma, quando a gente vai falar com alguma pessoa, a gente pode chegar porque, olha, que eu sou, porque eu vi, porque você é, ou a gente fala assim, olha, tem esse problema que precisa ser resolvido. E do jeito que tá, não dá pra resolver. Vamos fazer de um jeito diferente, tem que ser feito de um jeito diferente. Olha, você está escondendo uma informação que é crucial para o que está acontecendo. Se você não for à frente contar, eu vou. E tá junto para acompanhar. Tá junto para acompanhar que o negócio vai ser feito, para que a pessoa conte. Se ele, olha que interessante, se ele tivesse falado isso, ó, você vai contar, e o cara falasse, ele virasse as costas e saísse, o cara podia pegar, entrar no carro com a mulher e ir embora, não contar. Ele ficou para ter certeza que o cara ia fazer aquilo. E se o cara não fizesse, ele ia fazer na hora, porque era aquilo ali na hora. Então, ele estava em conflito com o cara? Tava, mas era um conflito diferente. Era um conflito pacífico. Bom dia, Medeiros. Tudo bom, meu irmão? Então, isso é a primeira coisa. Como que a gente não entra em conflito. A segunda é como que a gente sai de conflito. Como que a gente sai de conflito. Meu pai... Ó o Adão Lúcio aí. Tudo bem, meu querido? Meu pai falava, quando um não quer, dois não brigam. E, cara, no meio da briga você pode falar, chega. Chega. Você pode correr. Você pode bater em retirada, você pode tirar as coisas do campo, você pode falar, cansei. Tem um filme Forrest Gump, tem a cena clássica do filme Forrest Gump, que ele sai para correr e de repente as pessoas acham que ele é um guru e está correndo, levando as pessoas, e um dia ele está correndo, ele para e fica assim, ai, agora ele vai falar alguma coisa, vai mudar a nossa vida, né? Cansei, tô indo para casa. E vai. Ah, mas poxa, tá, não sei o quê. Ah, Paulo, mas tem coisas que são simples de sair, tem coisas que não são. Verdade. Totalmente verdade. Esse documentário, uma das coisas que essa mulher que eu falei, que ela conversou com supremacistas brancos, ela conversou com gente, e a conversa dela, por ter sido uma conversa pacífica, por ela ter ouvido essas pessoas, alguns caras desistiram de ser disso, só que era gente que era líder do grupo, que liderava o grupo. Esses caras têm dificuldade para sair. Um filme muito interessante a respeito disso, mas ele não tem uma conclusão. O filme é bom, é interessante para entender essas coisas, esse processo, mas ele não ajuda na conclusão a entender o negócio, mas acho que ajuda a entender o problema, que é isso. Se chama American History X, História Americana X. Eu acho que eles traduziram o nome desse jeito. É com o Edward Norton, que ele é supremacista branco. O cara tem uma suástica tatuada gigante no peito, né? E ele era meio que o líder do grupo lá de nazistas até o grupo ferrar com ele, né? E ele decide sair e tal, só que não é simples sair. Não é simples sair. E acho que talvez a coisa que está implícita na forma que ele consegue sair
é a questão dele começar a se aproximar das pessoas que ele não gostava. Ele se aproxima de um cara negro. Ele se aproxima porque não tem que ser, ele estava preso e ele começa a conversar com esse cara. E ele começa a ver quantas coisas esses caras têm em comum. Quantas coisas eles têm em comum. Eles gostavam de basquete, eles gostavam não sei o que, eles gostavam de tirar sarro um do outro, do time um do outro. Né? Os caras faziam piada um do time do outro, eles davam risada e ele acaba conseguindo. E eu acho que tem a ver também com isso, sabe? A gente tem que se aproximar das pessoas que vão ajudar a gente. Quando a gente não quer mais participar de uma coisa, a gente tem que se aproximar de uma outra coisa que a gente queira estar mais junto. Geralmente quando o cara tá falando, olha, esse lugar não tá legal, geralmente a gente quando vê isso, a gente já vislumbra também em algum lugar a possibilidade de uma coisa melhor, algo que a gente se afine mais. E aí tá aí a oportunidade de você falar assim, eu preciso estar mais junto daquilo ali. Eu preciso me afastar disso e ir para outro lugar. Né? Nem todo mundo vai estar no clima de parar, sabe? É que nem, por exemplo, quando você está num grupo de bagunça, num grupo de criminosos, num grupo que está fazendo coisas problemáticas e que você vai ver assim, cara, eu despertei minha consciência, tá? Eu tô falando de coisas graves, né? Mas tem as coisas simples também. Né? Eu tô num grupo que, puxa, só bebe, é só churrasco no final de semana, eu quero começar a estudar, eu quero começar a curtir. Eu tenho um pessoal que só vai pra farra, só vai pra mulherada, eu quero começar a ter uma namorada, eu quero, sabe, curtir, ficar junto com alguém. Então você tem que sair. E a mesma coisa, tá? Ah, Paulo, mas não era de conflito? Sim, a mesma coisa é com relação à briga. A mesma coisa com relação à briga. É mudar o assunto, é dizer para o outro, você tem razão. É dizer para o outro, ó, me desculpa, chega, não quero mais. E se a pessoa insiste, meu, se afasta, corre, foge, pede ajuda para alguém, né? Não fica perto, não se entrega para apanhar mais, não se entrega para pede para parar e chega. As pessoas às vezes vão ficar tentando te incentivar para você continuar, meu, desliga, corta, se afasta. Vai buscar quem está te falando de um caminho melhor, vai buscar quem está te orientando, vai te proteger. Né? Se você está com uma ideia de abandonar esse conflito de uma forma tranquila, vai buscar quem está falando sobre paz, vai buscar quem estava te ajudando, dizendo, ó, chega. Né? Porque uma das cenas que eu gosto muito recentemente que eu vi, aconteceu lá nos Estados Unidos, tinha dois jovens brigando, começando uma briga, e os jovens em volta tudo começaram, briga, 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 se sogra, os caras começando a se pegar e o pessoal filmando, 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 e chega um cara e não encosta nos dois e fala assim, gente, para com isso. Você tá brigando, mas você tá triste. Você tá brigando, mas você tá triste. E os seus amigos estão falando pra você brigar, olha lá, então tá todo mundo rindo de você. Eles não estão preocupados se você tá triste. Eles não estão preocupados se você tá infeliz. Não estão preocupados que você tá com dor. Eles querem o entretenimento deles. Então, esses caras que estão falando que são seu amigo, que estão falando pra você brigar, eles não estão preocupados que você vai tomar um soco, que você vai tomar um prejuízo, que você vai, de repente, ir para a cadeia pelo que você vai fazer. Eles estão preocupados com eles. Então preste atenção nessas vozinhas que ficam te incentivando a continuar brigando, te incentivando a buscar conflito, atrito, a buscar guerra. Na arte da guerra, Sun Tzu, ele diz que o objetivo da guerra é a paz. E outra coisa que ele fala é que a guerra é sempre a última opção. Sempre a última opção para uma coisa. Né? Então, da mesma forma, deveria ser o conflito. Né? Se você está em conflito com alguém, não crie um conflito para criar mais conflito. Não entre numa briga para criar mais briga. Se você entrar num conflito, busca a paz. E se as coisas escalarem, que o conflito, a briga, a luta seja o último recurso, não o primeiro. Esse é o grande entendimento sobre conflito, esse é o entendimento sobre luta, e é isso que a gente precisa fazer para não entrar e para sair das coisas. Tá? Não entra, procura sempre a paz. E uma vez que entrou, procura sempre a paz. Procura se resolver. Não procura escalonar e levar para as coisas.
Pondera as consequências dos teus atos. Pondera o impacto das respostas que você vai dar. Pondera o impacto das ações que você vai tomar para saber se você vai melhorar ou prejudicar a situação, vai diminuir ou aumentar o conflito. E se for para aumentar o conflito, desiste, procura alternativa. Procura sempre a alternativa que te leve para a paz. Um homem parou uma coluna de tanques que ia matar um monte de gente, simplesmente parando na frente dela. Um jovem parou um monte de soldados que iam assassinar, colocando flores no cano da arma dessas pessoas. Nós precisamos procurar ser sempre da paz, né? Outro dia um amigo meu estava contando que invadiram a casa da sogra dele, que era evangélica, e o pessoal, o cara que invadiu, ela estava rezando alto, ele ouviu a reza e perguntou: você segue que igreja? Ela, tal igreja. Ele, mas é o pastor fulano? Ela, é o pastor fulano. O cara, não, pegou e saiu da casa, porque ela estava rezando. E, Paulo, mas não é sempre que acontece isso, mas eu acho que quando acontece isso, tem grande chance de evitar conflito. E quando tem a chance de evitar o conflito de uma forma pacífica, vinculada a Deus, essas coisas, eu tenho certeza que é muito melhor. Tá? Procura Deus na tua vida, procura paz na tua vida, procura amor na tua vida e nas pessoas com quem você convive. Se alguém está brigando com você, saiba que no fundo essa pessoa está querendo ser teu amigo, ser teu irmão. Se essa pessoa está com raiva de você, ela está procurando te perdoar. Se ela está chateada com você, ela está procurando que você peça perdão. Então, encontra as coisas que vão resolver a tua vida de uma forma melhor, diminui os conflitos, diminui aqueles problemas que você pode evitar. Eu tenho certeza que você vai tirar um monte de problemas que você não precisa ter só de fazer esse tipo de coisa, tá ok? Essa era a mensagem de domingo de hoje. Espero que ela chegue para você, te alcance com saúde, com uma cabeça aberta, uma mentalidade aberta para pensar nas coisas, que te ajude a se desvincular das suas ideias, se livrar do ego, ser uma pessoa mais altruísta, mais pacífica e mais apaziguadora, que é muito melhor, tá ok? Um grande beijo, um grande abraço, um ótimo domingo para você. Fica com Deus. Tudo de bom. Até.